Uma boa noite a todos. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, em agradecimento por mais essa oportunidade, pela continuidade que nos possibilita do trabalho, do aprendizado, do esclarecimento. Em mais um ano, possamos ter as nossas vibrações, os nossos sentimentos renovados, com a esperança, com bom ânimo, com a alegria pela vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós veremos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item A felicidade não é deste mundo. É do Espírito François Nicolas Madeleine. É o item 20. Ele diz assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. Abre aspas, a felicidade não é deste mundo. Fecha aspas. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente, no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência plurissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque, se o homem sábio é uma raridade neste globo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera, para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem além moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores,
para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiveres suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para este alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que felicidade não seja mais uma palavra vã. E para completar esse texto do Evangelho, temos também no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 3º, chamado O Céu, o item 6º, do item 6º em diante, olha. Ele diz assim: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dispondo de aptidão para todas as aquisições e para progredir, em virtude do seu livre arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novas possibilidades de prazer, desconhecidas dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem aquilo que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir e nem compreender. A felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro unicamente porque não é tão avançado intelectual e moralmente como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. Embora estando lado a lado, um pode se encontrar nas trevas, enquanto para o outro tudo é resplandecente ao seu redor, da mesma maneira como um cego e um vidente podem se dar as mãos. Um percebe a luz, que entretanto não impressiona o outro. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às suas próprias qualidades, eles a gozam por toda parte, onde quer que se encontrem, na face da terra, entre os encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar nos permitirá compreender ainda melhor essa situação. Se, num concerto, se encontram dois homens, um bom músico de ouvidos exercitados, o outro sem conhecimentos musicais e de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto o segundo permanece insensível. Isso porque um percebe e compreende o que não produz nenhuma impressão sobre o outro. Assim acontece com todas as alegrias dos espíritos que estão na razão direta das suas aptidões para senti-las. O mundo espiritual está repleto de esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda sujeitos às influências da matéria, não podem sequer entrever, pois são acessíveis apenas aos espíritos depurados. O item 7.
O progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho. Mas como eles são livres e trabalham para o seu adiantamento com maior ou menor atividade ou negligência, segundo a sua vontade, eles apressam assim ou retardam o seu próprio progresso, o que vale dizer a sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros se arrastam por longos séculos nos lugares inferiores. Eles são, portanto, os próprios artífices da sua situação feliz ou desgraçada, segundo estas palavras do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Cada espírito que fica atrasado só pode lamentar-se de si mesmo, como aquele que avança tem todo o mérito do seu progresso. A felicidade que conquistou tem, assim, mais valor aos seus próprios olhos. A felicidade suprema é prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos, o que vale dizer dos espíritos puros. Eles a atingem só depois de haver progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos, mas o que o espírito não consegue num determinado tempo, o consegue em outro, de maneira que essas duas formas de progresso acabam por atingir o mesmo nível. Essa a razão pela qual frequentemente se vê em homens inteligentes e instruídos que são muito pouco avançados no terreno moral e vice-versa. Então, finalizando aqui esse texto, podemos ver que complementa o texto do Evangelho, esse texto do Céu e o Inferno, onde nos mostram, primeiro, que podemos estar lado a lado com espíritos felizes ou com espíritos infelizes, dependendo do que cada espírito pensa, do que cada espírito sente, do que cada espírito vive. Não precisamos estar em mundos diferentes para ter essa percepção. Podemos estar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, ao lado de espíritos já completamente, relativamente, não completamente, mas relativamente felizes, de acordo com a condição do planeta Terra, e outros completamente infelizes também, dentro do mesmo contexto social, do mesmo contexto familiar, etc. Isso eles deixam claro que depende de cada um buscar esse esforço. Não depende do intelecto, Temos espíritos desenvolvidos intelectualmente, mas moralmente ainda com dificuldades, e de espíritos já com uma moral mais adiantada, muitas vezes com conhecimentos, com cultura inferior. Mas isso ele vai gradativamente, à medida que vai evoluindo, isso vai se equiparando, como é dito, E que, como ele diz, a comparação do músico, daquele que já tenha o ouvido preparado para entender ali a música, o outro não conhece ainda, então o que toca um pode não tocar o outro ainda neste momento. Depende da conquista de cada um, a aplicação do nosso livre-arbítrio e essa felicidade que todos almejam, Podemos estar ali cultivando essa felicidade em nós, mas temos que entender que tipo de cultivo estamos fazendo. É uma felicidade material, simplesmente, ou é uma felicidade que vai nos trazer ali um progresso moral, Isso que temos que ter essa noção, e é o que esses textos buscam nos alertar, esses espíritos, Então, vamos refletir sobre isso, que possamos tirar a essência desses textos aí. Ficamos todos em paz, que possamos buscar realizar dentro de cada um de nós essa felicidade.
Tenham todos uma boa semana. Boa noite a todos. Nessa oportunidade, nós gostaríamos de abordar a gratidão. Somos, de alguma forma, em certa extensão, devedores ou dependentes uns dos outros. E, acima de tudo, somos devedores do Criador, que nos cobre de bênçãos diárias, embora não lhe damos valor porque consideramos triviais em nossas vidas. Então, a partir desse reconhecimento, surge a oportunidade de abordarmos o tema da gratidão. No livro Psicologia da Gratidão, o espírito Joana de Ângeles nos esclarece que a gratidão, no seu sentido profundo, não é uma mera convenção que regula as condutas sociais. Isso porque, muitas vezes, uma ação retributiva pode decorrer do instinto de preservação da existência. De acordo com a mentora, a gratidão transcende isso, pois não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É um sentimento nobre, uma virtude moral adquirida a partir do despertar da consciência, que traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. É uma forma de sentido existencial, um roteiro de vida, um recurso para a aquisição da paz. Todo aquele que é grato goza de saúde emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver e de compartilhar as coisas. O espírito Joana de Ângeles nos diz nessa obra Psicologia da Gratidão o seguinte, abre aspas, quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. A busca, portanto, da autorrealização é alcançada a partir do momento em que a gratidão exerce seu predomínio no self, isso é, na alma, sem nenhuma sombra perturbadora, constituindo-se uma sublime bênção de Deus. Fecha aspas. E a ingratidão? A ingratidão, por outro lado, é filha do egoísmo. É uma defecção moral, um índice de nosso estágio evolutivo não amadurecido. Os espíritos superiores recomendam que, ante a ingratidão, conservemos o equilíbrio, pois o ingrato é digno de compaixão a nos testar a abnegação e a perseverança na prática da caridade. É o que nos exorta a espiritualidade no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os que a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Fecha aspas. No livro Nosso Lar, de autoria do espírito André Luiz, encontramos no capítulo 14 um trecho muito interessante do ministro Clarencio, com o André Luiz abordando os benefícios da caridade e da gratidão. Nesse trecho ele fala o seguinte, abre aspas, não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maior das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas presentemente pode verificar que mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, esses 6.000, 15 não o esqueceram
e tem enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Fecha aspas. Pois bem, a gratidão pode ser expressa por um simples prece que repercutirá em prol do benfeitor e de nós próprios. Quando praticamos o bem, estamos, de certa forma, semeando para o nosso futuro frutos que aparecerão em momentos oportunos. E, além disso, o bem que praticamos exerce influência ao que nos rodeia, que desencadearão lembranças e contribuirão para o despertamento espiritual. Se alguém nos retribuir o bem que praticamos com a ingratidão, sigamos a recomendação do Espírito Joana de Ângeles, contido no livro Leis Morais da Vida. Abre aspas. Bendize assim os ingratos e ora por eles, porquanto estão em piores condições do que supões. E se puderes, ajuda-os mais, pois a felicidade é sempre maior naquele que cultiva o amor e a misericórdia. Jamais em que recebe e esquece, beneficia-se e despreza o benfeitor. Fecha aspas. Bom, esse Espírito Joana de Ângeles também nos esclarece que a ingratidão é uma grave imperfeição da alma decorrente do orgulho que deve ser corrigida. Em suas palavras retiradas do livro Jesus e Atualidade, ela assim nos esclarece. Abre aspas. O ingrato é enfermo que se combure nas chamas do orgulho mal dissimulado, da insatisfação perversa. A si, todos os direitos e méritos se atribuem, negando ao benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento. Olvidando-se rapidamente do bem que lhe foi dispensado, silencia-o, mesmo quando não pensa que o recebido não passou de um dever para com ele, insuficiente para seu grau de importância. Fecha aspas. E no Evangelho de Lucas, nós encontramos um capítulo de Jesus e a cura de 10 leprosos. E nós, antes de lermos o trecho evangélico, formulamos a seguinte pergunta: quem realmente se curou? Então vamos ao trecho evangélico, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 12 a 19. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Fecha aspas. Bom, nesse fenômeno de cura orgânica dos 10 leprosos, encontramos patenteada a ingratidão dos beneficiados e a interrogação do Mestre Jesus diante daquele que havia retornado para agradecer. Onde estão os outros? Não foram 10 os curados? Nesse episódio, 9 dos 10 se haviam ido apressados para o gozo. Estavam recuperados por fora, mas sem libertação da doença interna, que desapareceria somente a partir do momento em que fossem agradecer. O espírito Amélia Rodrigues, ao narrar essa passagem na obra A Mensagem do Amor Imortal, nos faz refletir sobre a ingratidão da seguinte forma: os ingratos, aqueles que se houveram beneficiado e eram duros de coração, seguiram adiante sem terem sequer o sentimento de gratidão àquele que os limpara da cruel enfermidade.
Os ingratos prosseguem em todos os segmentos da sociedade, nos diferentes períodos da humanidade. Sempre aguardam receber, jamais se preocupam em retribuir, pelo menos em palavras hosanas. Sentem-se credores de todo merecimento, e por isso a soberba e a presunção os intoxicam, saindo de um para outro problema, de uma para outra dificuldade. Sensibilizado com o gesto daquele samaritano, detestado e combatido pelos judeus, Jesus lhe confirmou a cura, determinando: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eram 10 os leprosos, e um deles era samaritano, o que voltou para agradecer a Jesus, e por isso adquiriu a cura permanente, real. Fecha aspas. E, diante dessa lição, como devemos proceder em relação à ingratidão? O Espírito Joana de Ângeles nos exorta a não nos preocuparmos com os ingratos na jornada de amor. Em suas palavras, colhidas do livro Jesus e Atualidade, ela nos ensina: prossegue ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. Fecha aspas. E no livro dos Espíritos, Kardec e a espiritualidade assim se expressam, na questão 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? E a espiritualidade responde: são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como seu próprio foi. Lembrai-vos de todos os que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que receberam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Vos há levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Fecha aspas. Bom, lembremos que Jesus fez de sua uma vida dedicada à gratidão, pelo amor com que enriqueceu a terra desde então, vivendo exclusivamente para o amor e o perdão, a misericórdia e a compaixão. Recebeu por todo o bem que fez, pelas lições de sabedoria que ligou à humanidade, a negação de um amigo, a traição de outro, o abandono de demais, que certamente se arrependeram, a perseguição gratuita, o julgamento injusto, o menosprezo dos que haviam se beneficiado de seu ministério, a crucificação. Mas Cristo retornou em triunfo de imortalidade, exaltando a vida e Deus a seus amigos e discípulos. Então, sejamos todos nós gratos ao bem que fruímos, assim como ao mal que não aconteceu e também ao mal que já nos sucedeu, porquanto somente nos ocorre o que é necessário para o nosso progresso espiritual. Assim como o leproso samaritano que foi curado por Jesus e voltou para agradecer, sejamos gratos por tantas curas do corpo e da alma que recebemos por acréscimo de amor e misericórdia.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite a todos.